A Bíblia diz que tudo isso iria acontecer. E eu quero pedir, irmãos, nós estamos no jejum, né? Amanhã, 6 horas da manhã, a gente vai estar aqui e eu quero vocês entre neste propósito. Hoje tinha mais de 250 pessoas no jejum e o jejum está uma bênção. Nós já começamos debaixo de bênção. Então, se você puder, né, coloque seu relógio para despertar e entre no propósito às 6 horas da manhã. Pastor, eu perdi o primeiro dia. Entre amanhã, nós vamos até o dia 8, num propósito com Deus. Hoje de manhã, eu mostrei um testemunho de um grande milagre de uma irmã que fez um propósito diante de Deus. Ela estava toda endividada, pagou todas as suas contas e está com a sua vida financeira equilibrada. Ela fez o propósito no jejum no mês de janeiro e cumpriu o seu propósito, e Deus honrou ela no jejum agora do mês de junho. Ela recebeu mais de 5 mil reais, era algo que ela não estava esperando, e ela está maravilhada como ela conseguiu pagar as contas delas. Ela está empreendendo, né? Ela está comprando e vendendo roupa, e é tremendo, irmãos. Esse é um dos testemunhos. No último jejum tem o testemunho da irmã Cristianinha, né? Que ela foi mandada embora, não sei se a tia Cristianinha está aí, de uma empresa humilhada, e agora ela já fez o primeiro teste e ela está sendo contratada para ser uma líder nessa empresa. Ela saiu de lá envergonhada e agora ela vai voltar para lá como chefe. Foi resposta do propósito do mês de junho. Teve uma irmã também que no mês de junho estava no jejum e ela foi fazer os exames para fazer uma cirurgia. Então, é aqueles exames que antecipam a cirurgia, e para a glória de Deus, o médico olhou os exames dela e ela não tem mais nada, ela foi curada para a glória de Deus. Então, são muitos testemunhos, irmãos, desses propósitos simples. O jejum começa da hora que vai dormir até meio-dia. E é debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo da presença de Deus que nós aniquilamos a nossa vontade e nos submetemos à vontade de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, Lucas capítulo 22... Lucas capítulo 22 e o versículo de número 7. Aleluia. Lucas 22, 7. A Bíblia vai nos ensinar algo simples, 7 a seguir, 22, 7 a seguir, mas de muita profundidade. Muita profundidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia vai falar, né? A Bíblia vai falar sobre a preparação da sala da ceia. Preparação da sala da ceia. E nós vamos ler
que diz assim. Olha só que coisa tremenda. E chegando, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então mandou a Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram, olha só, onde queres que a preparamos? Aí Jesus deu a direção. E ele disse: Eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, que coisa tremenda, né? São duas coisas que me chamam a atenção. É a preparação da Páscoa e o jumento que levou Jesus para a entrada de Jerusalém. E aí a gente vê três coisas nesse texto. Primeira coisa que a gente vê é a provisão. Depois a gente vê a direção. E aí a gente vê a interação dos discípulos no propósito. Irmãos, todas as vezes, e o que eu vou falar aqui é profético. Todas as vezes que Deus quer nos usar para executar uma obra, Ele tem provisão, Ele tem direção, e Ele quer que eu e você interaja com o propósito dele. Olha que coisa tremenda. Jesus falou: chegou a hora, nós precisamos celebrar a Páscoa. Eles perguntam: Senhor, aonde nós iremos celebrar a Páscoa? Jesus já tinha a provisão do local, para executar a Páscoa. Olha que coisa tremenda. Jesus já tinha tudo preparado. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, chamou Pedro e João, falou, vai lá e prepara o lugar, o cenáculo, aonde nós iremos celebrar a Páscoa. E eles dizem, vocês vão ver um homem sair, olha só, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça, seguiu, e direis ao pai da família da casa, o mestre lhe diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Irmãos, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Todas as vezes que Deus quer executar um projeto conosco, primeiro, Ele vai gerar a provisão, Ele vai nos dar a direção e Ele quer a nossa interação no propósito. Então, você vai ver isso em toda a Bíblia. Primeiro, a provisão. Irmãos, a casa mobiliada já estava pronta para a Páscoa.
Veja que eles só perguntaram aonde está o local que eu vou celebrar. O mestre está dizendo onde está o local que nós celebraremos a Páscoa, com o que eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha só, a Bíblia diz, Jesus disse, esse pai de família vai mostrar um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Agora, olha que coisa tremenda. Eles jamais imaginavam que o local para a celebração da Páscoa já estava pronto. Mas Jesus disse, segui o homem com o cântaro na cabeça, vai ao pai de família, diga onde está o local e ele vai mostrar o local. Jesus revelou tudo que iria acontecer porque a provisão já existia. Jesus usou o mesmo termo quando ele mandou Pedro pescar para pagar tributo. O que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia vai dizer que Jesus falou, vai lá, pesca o peixe, o primeiro peixe que você pescar, abra a boca do peixe, pega o dinheiro que está dentro do peixe, aleluia, e paga o tributo por ti e por mim. Jesus disse, eu vou pagar imposto, vou pagar o meu e o teu, porque você vai pescar por mim e por ti. E conforme Jesus mandou, a provisão que eles precisavam estava dentro da boca do peixe. A mesma coisa, irmãos, está lá em Mateus 21. Olha só que coisa tremenda, a provisão, ela já existe quando Deus tem um propósito na nossa vida. Mateus 21, Jesus iria entrar em Jerusalém. E a Bíblia diz, e quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo, olha só, a jumenta que iria cumprir a profecia de Miqueias já estava preparada. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Diz a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as vestes e fizeram-no assentar em cima. Irmão, a jumenta já estava preparada para o cumprimento profético. Miqueias profetizou que ele entraria montado no filho de uma jumenta. A jumenta já estava preparada para o cumprimento profético. A moeda já estava na boca do peixe para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. O cenáculo mobiliado já estava preparado para a celebração da Páscoa. E isso quer dizer, o propósito vai se cumprir. E a provisão já existe para que o propósito seja executado. Meu Deus. É muito forte, meu irmão. O propósito é maior do que a circunstância. E eu estou liberando uma palavra profética para homens e mulheres aqui, que estão sendo chamados
para viver o momento com Deus, que Deus está te incomodando para fazer algo para Ele, entenda, a provisão já existe. Aleluia. A moeda estava na boca do peixe. A jumentinha estava do lado da jumenta. E o quarto mobiliado já existia. Porque havia um propósito. Havia uma palavra que foi liberada que precisa se cumprir. E, querido, entenda. O Senhor disse assim, é a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Aquilo que Deus fala para o profeta, ele diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, eu acho lindo o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente lê Gênesis capítulo 15. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Porque em Gênesis 15, Deus está falando com Abraão. Ele pede um sacrifício para Abraão. E o Senhor vai falar com Abraão como ele quer o sacrifício. Abraão oferece o sacrifício. Quando Abraão oferece o sacrifício, a Bíblia diz que veio um sono profundo sobre Abraão. Aleluia. E uma escuridão caiu sobre ele. Isso está no versículo 12. Agora, olha o que Deus vai falar. E o que Deus vai falar no verso 13 e 14 é muito forte. Olha o que diz Gênesis 15, versículo 13 e 14. Então disse Abraão, saibas que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem que servir, e depois sairá de lá com grande riqueza. Olha que coisa tremenda, irmão. O propósito de Deus, ele tem provisão. Eu vou só para você entender. Deus pede um sacrifício a Abraão. Abraão oferece um sacrifício ao nível de Deus. E sabe o que acontece? Deus revela a Abraão o que vai acontecer 400 anos à frente com a sua geração. Você está entendendo? Abraão oferece um sacrifício ao nível de Deus. E Deus vai revelar o que vai acontecer 400 anos, 4 gerações à frente de Abraão. E o que Deus falou, pastor? Peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com Abraão? Gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos. José foi vendido para o Egito. José traz a sua família para o Egito. E quantos anos Israel ficou no Egito? 430 anos. Mas Deus falou, eu vou visitar esta nação que vocês serão escravos. Versículo 14. E depois vocês sairão de lá com grande riqueza. Com grande riqueza. Olha só, irmãos. Qual era o propósito da escravidão? Que Israel saísse do Egito com grande riqueza.
Agora, irmãos, olha o que diz a palavra, Êxodo capítulo 3, versículo 21. É Deus falando com Moisés que vai libertar o povo da escravidão para cumprir o que ele falou com Abraão. E existia um propósito de provisão, de riqueza sobre aquela escravidão. Eu vou arrancá-los com grande riqueza. Agora, olha o que diz Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Eu darei graça a esse povo de Israel, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazio, porque Deus falou com Abraão. Só que agora Deus está confirmando a Moisés que ele vai cumprir o que ele falou com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus está dizendo, vocês vão sair e não sairão vazio. Agora olha o que diz o verso 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. O Egito será despojado, porque Deus está confirmando o que ele falou com Abraão. Vocês sairão com muita riqueza. Agora, irmãos, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 é o cumprimento de Êxodo 3. Versículo 35 e 36. Olha o que diz a palavra. Fiz, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhes davam o que pediam. E o povo de Israel, está aqui escrito, despojaram o Egito. O que Deus falou com Abraão? Eu vou julgar a nação que está escravizando vocês, e vocês sairão com muita riqueza. O que Deus falou com Moisés, eu vou cumprir o que eu falei com Abraão, Isaque e Jacó, vocês vão despojar o Egito. Na saída do Egito, o que aconteceu? Eles despojaram. Mas existia um propósito. Porque quando Deus tem um propósito, a provisão já existe. Qual era o propósito, pastor Carlos? O propósito, irmãos, era a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo de número 36. Deus iria pedir o dinheiro para o povo para construir o tabernáculo. E o povo tinha em abundância. Olha o que diz o verso 3. Até o verso 5. Êxodo 36. Deus falou que eles sairiam ricos. Eles despojaram o Egito. Agora Deus vai pedir uma oferta. Olha o que diz. E esses receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um a obra que fazia. E olha o que diz a palavra no verso 5. Falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor. Então ordenou Moisés que fizesse. Então mandou Moisés que se proclamasse por todo arraial, dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais. É o único texto na Bíblia que você vai ver o povo sendo proibido de ofertar, porque eles ofertaram mais do que necessitavam.
E da onde o povo tinha? O povo tinha porque Deus tinha um propósito. O povo tinha porque Deus falou com Abraão: vocês vão sair rico. O povo tinha porque Deus falou com Moisés: vocês vão despojar o Egito. O povo tinha porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, ele tem a provisão. Meu Deus. Aleluia. 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 Assim como o jumento já estava lá para cumprir o que Miqueias disse. Assim como o dinheiro estava na boca do peixe para pagar o imposto de Jesus e de Pedro, assim também como o cenáculo já estava pronto para a ceia de Cristo e os discípulos, porque quando Deus tem um propósito, ele envia a provisão. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? A provisão que você precisa, ela já existe. Guarde essa palavra. A provisão que você precisa, ela já existe. Mas, pastor Carlos, por que eu não tenho ela ainda? Veio o segundo ponto da mensagem. Porque você precisa seguir a direção. E qual é a direção? A direção de Deus não é pelo óbvio, não é pelo natural. Meu irmão, pare de achar que pessoas vão te trazer o dinheiro. Entenda que é de quem você menos espera que a provisão vai chegar. É forte isso aqui. Siga a direção, mesmo que pareça um absurdo. Olha o absurdo. Vai lá e pega o peixe, o primeiro peixe que você tem dinheiro, paga para você e paga para mim. Não é um absurdo? É um absurdo. Na lógica, era impossível. Mas Pedro obedeceu a direção e o dinheiro estava lá dentro. Não era um absurdo, vocês vão sair, vão encontrar um jumento e o filho de uma jumenta, pega ele e traz. E se alguém perguntar alguma coisa, diz, é mister, depois nós vamos te entregar, mas é mister. Agora, olha a direção do cenáculo para a ceia. Aleluia. Siga o homem com o cântaro na cabeça. A direção é, siga o homem com o cântaro na cabeça. Pela lógica humana era impossível. Um homem com um cântaro na cabeça. Era impossível. Mas o cenáculo já estava mobiliado para a ceia. Meu irmão, pare de desprezar o simples. Oh, glória! Eu estou sentindo a autoridade de Deus nessa palavra. Meu irmão, eu fui pastor no centro de Vila Velha, no Espírito Santo. Presta atenção. E uma vez por mês eu ia na praça, pegava os mendigos da praça. Eu tinha roupa preparada na igreja. Eu trazia os mendigos para a igreja, eu dava banho nos mendigos, eu no Facebook disso. Eu fazia a barba dos mendigos. Eu sentava eles, pregava para eles e depois eu dava uma comida para eles e oferecia ajuda. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei um desses homens para Jesus. Arrumei um serviço para ele de servente pedreiro. Ele alugou uma kitnet no beco, que era uma boca de fumo. Oh, meu Deus. E eu acordei de manhã, depois de alguns dias, e eu não tinha comida para tomar café.
Eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para comprar pão. A comida da geladeira não tinha nada. E aí eu falei para a missionária Raquel, olha, eu vou dobrar o joelho aqui, só vou levantar quando a provisão chegar. E lá fui eu orar. E isso era de manhã mesmo, era 7h pouco da manhã. Quem é que me liga? Quem é que me ligou, meu irmão? Aleluia. Foi o mendigo que eu arranquei da rua. E sabe o que ele falou? Pastor, eu ganhei um dinheiro aqui. E eu quero dar o dízimo desse dinheiro e fazer uma oferta. Olha só. Aleluia. E eu falei para a missionária, a provisão chegou. Meu irmão, olha o mistério. Ele pegou o telefone emprestado do patrão dele, ligou para mim, ele tinha meu número anotado. E ele falou, antes de eu ir trabalhar, eu preciso dar esse dinheiro para o senhor. E ele não sabia nada do que estava acontecendo. Quem me alimentou por alguns dias foi o mendigo que eu arranquei da rua, que ninguém dava nada. Eu tenho um outro amigo meu chamado João, a filha estudando medicina, ele é aposentado da polícia. Pega a visão, é a direção, meu irmão. E a provisão vem em obediência à direção. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aí sabe o que acontece? Ele começou a ajudar um mendigo na rua, o João. E ele começou a ajudar um mendigo na rua e a filha dele na faculdade, de repente fechou todas as portas. E olha o que o mendigo dizia para ele. Eu queria ser rico para te ajudar. E todo dia ele levava almoço e à tarde levava um lanche para o mendigo. E o irmão do mendigo, sabendo o que ele estava fazendo pelo mendigo. Sabe o que o irmão do mendigo fez, irmão? Pega a visão. O irmão do mendigo falou para ele, olha, meu irmão recebe um valor todo mês. E eu não quero mais receber o dinheiro do meu irmão. Fica aqui com o cartão, com a senha. Você tem feito pelo meu irmão que eu não faço. Aleluia. E chegou, meu irmão, o cartão com a senha na casa do João, quando ele não tinha mais como se manter, até com alimento dentro de casa, porque ele estava todo endividado. E por alguns meses, o que manteve a casa do João foi o cartão do mendigo que o irmão do mendigo deu para o João. O que eu quero dizer para você, meu irmão? A provisão já existe. Mas você não pode fechar os olhos para a direção, você tem que obedecer o caminho que Deus está mandando. E o caminho que Deus nos manda trilhar vai contra a lógica humana. Não é da forma que você imagina, não é quem você imagina que vai prover para você. Vai vir da onde você não imagina. Porque Deus é um Deus de surpresa. Aleluia! Aleluia! E se você não está disposto a obedecer a direção, você não vai tocar na provisão. Eu vou repetir, se você não for obediente à direção, você não tocará na provisão. Agora, existe o mais tremendo, meu irmão. O mais tremendo. Eu digo para vocês, é o que está agora. Olha só. Deus deu a direção e a provisão.
mas eles tiveram que interagir com o propósito. A sala estava pronta, o local existia, mas olha o que Jesus disse. Indo eles, verso 13, encontraram o lugar mobiliado para fazer a Páscoa. Mas no verso 13 diz, e indo eles acharam como lhe havia dito e prepararam a Páscoa. A provisão veio através da direção, mas quem preparou a Páscoa foi os discípulos. Quem foi pegar o peixe para tirar o dinheiro de dentro da boca do peixe foi os discípulos. Quem foi buscar o jumento para se cumprir a profecia de Miqueias foi os discípulos, quer dizer, a interação humana. Quem foi libertar Israel para despojar o Egito foi Moisés. Uma coisa é você ter direção e ter provisão, outra coisa é você se envolver com o propósito. Outra coisa é você interagir com o propósito. Você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Você precisa interagir com o propósito. Você precisa se envolver com o propósito. A direção e a provisão Deus tem dado, mas você tem que interagir. Enquanto você não se envolver no adágio popular brasileiro, enquanto você não colocar a mão na massa, enquanto você não disser, eis-me aqui, enquanto você não se submeter totalmente a fazer o que o céu está mandando, você não vai viver o sobrenatural. Deus quer te tirar da neutralidade, da naturalidade. E Ele quer que você prove. Mas se Moisés não coloca a vara, o cajado na água, o mar não abre. Se Pedro não pesca o peixe, o dinheiro não vem. Se os discípulos não vão ao encontro da jumenta com o jumentinho não cumpre a profecia. Se os discípulos não seguem o homem com o cântaro na cabeça, a sala da ceia não seria encontrada e preparada. Oh, rebacando, remaia. Urabacando, remaste, rebacando, remaia. Até quando você vai viver nessa neutralidade? Até quando você vai viver nessa escassez? Até quando você vai viver nesse comodismo? A provisão já existe, a direção Deus está dando, mas você precisa se mover. Meu irmão, uma classe gigantesca de crentes hoje que esperam que as coisas caiam do céu. Acham que as coisas vão vir do céu como que num passe de mágica tudo vai mudar. Meu irmão, você precisa se mover. A porta de emprego já está aberta, só para você entender, mas se você não acordar 5 horas da manhã, pegar um bolo de currículo e saindo bater na porta, o emprego não vai bater na tua porta. A provisão já existe, mas se você não se mover, não vai acontecer nada. Aleluia! É impossível. É impossível você ter resultados diferentes se fazendo a mesma coisa todo dia. É impossível um novo de Deus se manifestar se você não se envolve, se você não interage. Se você não se coloca à disposição, se você não vai ao encontro do teu propósito,
É impossível. Boa, irmão Jaime. Se não tivesse. Veja, Jesus falou: tira a pedra para Lázaro ressuscitar. A pedra teve que ser removida. Tem que ter a nossa interação. Deus quer que você prove a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas você precisa se mover. Você precisa interagir. Aleluia. Aleluia. Deus tem provisão, direção, mas para você provar o sobrenatural, você precisa interagir com o mistério. Aleluia. Você precisa interagir. Você precisa se mover pela fé. E se você não se move, meu irmão, nada vai acontecer. Amém? Glória a Jesus. Eu vou concluir aqui, que essa palavra ardeu no meu coração hoje. Deus já tem a provisão, a direção, mas você se move. E quando você se move, o milagre acontece. Eles seguiram o homem com o cântaro. O cenáculo estava pronto para a ceia. Eles tiveram que preparar a ceia. O dinheiro estava na boca do peixe, mas Pedro teve que pescar, arrancar o dinheiro de dentro do peixe e pagar imposto. A jumenta e o jumentinho já estavam lá preparados, mas eles tiveram que ir lá e pegar o jumento e trazer até Jesus. A provisão já existe. A direção vai contra a lógica humana, mas quando nós obedecemos a direção e acreditamos que a provisão já está lá, você se move. E quando você se move, o sobrenatural acontece. Eu quero orar por você, porque essa mensagem ela é profética. Alguém precisava ouvir o que eu estou pregando aqui. Alguém precisa sair da inércia, do comodismo. A provisão já existe. Você tem que obedecer à direção e se envolver com o mistério. Creia no poder dessa palavra. Creia no poder dessa palavra. Aleluia. Amém? Deixa eu orar por você. Aleluia. O pastor Carlos Vieira chegou aí. Eu mostrei, pastor Carlos, o trabalho que está sendo realizado aí em Fortaleza, do projeto Arrependas. Mostrei vídeo. Que Deus abençoe. Eu não sei se tem alguém aqui que ouviu a palavra e quer aceitar a Jesus ou reconciliar com Jesus. Eu quero orar por você. Amém? Eu quero interceder pela sua vida agora. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Se tiver alguém para Jesus, diga: eu quero, só vou esperar 2 minutos. E amanhã, 6 horas da manhã, irmãos, nós estaremos aqui no segundo dia do propósito. Aleluia. Vamos estar orando pelo Luiz Alberto, vamos anotar o nome dele no caderno de oração. Aleluia. É verdade, voz da igreja, tem muita gente querendo provisão sem disposição de seguir a direção. E se envolver ainda com o mistério. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Olha só, irmã Márcia Raquel quer reconciliar com Jesus. Eu vou orar pela sua vida agora.
Irmã Lediane Santos está dizendo eu quero. Se tiver mais alguém para Jesus, diga eu quero e nós vamos estar orando. Glória a Jesus. 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 1 minuto e nós vamos orar. É o poder da palavra. Glória a Deus. Só por essas almas já valeu a pena todo o esforço de chegarmos até aqui. Glória a Jesus. 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 Aleluia. Diga eu quero e nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra profética que ardeu no meu coração. Provisão, direção, aleluia, e envolvimento, interação com o teu propósito. Ó Deus, que esta palavra se torne em profecia, e que teus filhos venham se mover na direção que o Senhor tem dado, para tocar na provisão, e eles venham interagir, Pai, naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu oro por essas almas que estão te aceitando e reconciliando contigo. Perdoe seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, quebra as cadeias, os grilhões do pecado, e que elas sejam libertas para a glória do teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus, cobre elas com teu sangue, faz tudo novo, coloca um cântico novo nesses lábios. Eu oro pelo irmão do teu servo que foi desenganado pela medicina. Eu oro por todas as necessidades que estão sendo colocadas diante de ti. Opera milagres, ó Deus, no meio deste povo. E glorifica o teu nome na terra, Senhor. Ó Deus de poder, em nome de Jesus, Pai. O Senhor não tem nos chamado para viver por vista, mas pela fé. E viver pela fé, viver contra a lógica humana, é quando todos os recursos, todas as portas, tudo diz não. A nossa fé continua crendo que o milagre vai acontecer. Gera milagres no meio do teu povo, Pai. A última palavra na nossa vida não sai da boca do juiz, do advogado, das pessoas e do médico. A última palavra na nossa existência sai da tua boca. Oh, glória! E nós nos movemos pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade reine sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, não deixe de abençoar a obra de Deus e semear no reino de Deus. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Eu assumi compromisso gigante com o reino de Deus e eu estou me movendo na direção de Deus, eu estou interagindo com o propósito de Deus e eu creio que a provisão Deus vai mandar. E a provisão de Deus está em você obedecer à voz dele e fazer o que Deus tem te mandado. Amém? Obedeça, meu irmão. Nós estamos num grande projeto, numa grande obra. Vocês fazem parte de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já é a terceira live do dia hoje. E tá uma benção. Amanhã, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui no segundo dia do nosso propósito,
priorizando o reino de Deus. Eu nem falei do tornado que está indo para o Caribe, já causou estrago gigantesco. Mas amanhã eu falo, eu acredito que amanhã a catástrofe o tornado já vai ter passado, e a gente vai ver aí o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, 6 horas da manhã. E amanhã à noite, é quarta-feira, nós temos live e temos mais palavra de Deus, irmãos. O que nos alimenta e nos direciona é o poder dessa palavra. Deus abençoe a todos.